Aqueles vídeos que você vê no Instagram, da pessoa faz um traço só e daí ela, nossa, tá pronto? Não existe. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Profissão Maquiadora. Eu sou a Laura Devides. Aqui é a Ana. E continuando na nossa série de técnicas de maquiagem, uma das coisas mais procuradas é sobre delineador. Então eu vim aqui mostrar como que você vai fazer um delineador de forma profissional, que nem um profissional. Parece muito simples, né, quando a gente fala de delineador, mas existem várias decisões que você como maquiador tem que tomar quando você olha para o rosto da cliente e ela fala, eu quero um delineador. Primeiro que a gente tem que começar falando que nem toda maquiagem precisa, não é obrigatório ter a finalização de um delineador. Você pode usar sombra, você pode usar sombra cremosa e não terminar com delineador. Você também pode fazer delineador, mas ele não precisa terminar pontudo, fino, sharp, aquela coisa. Pode ser só um delineador para marcar a raiz dos cílios. Tipo, às vezes não precisa, não é obrigatório. Então esse tipo de decisão tem que estar na sua cabeça. E lembrando que a maior diferença entre um maquiador de internet e amador e um maquiador profissional é saber maquiar todos os tipos de cliente, todos os formatos de olho. Qualquer pessoa que sentar na sua cadeira, você vai saber tomar as decisões para conseguir fazer uma maquiagem que deixa ela ainda mais bonita, né? Que a tua cliente fique feliz ou que a tua modelo fique feliz. Falando de delineador aqui. Então a cliente chega pra você e fala, nossa, eu quero um delineadorzão. Daí você tem que... Primeiro, a coisa de delineador é você setar as expectativas. Porque às vezes o que é delineadorzão pra ela não é a mesma coisa pra você. Pra você é um bagulho enorme, pra ela, tipo assim, ela viu que era da metade pro final. Então você pede pra ela mostrar a referência pra você, pede pra ela falar, mas assim, como que é? Como é que você gosta? Você já usou antes? Porque tem aquela coisa também, às vezes a pessoa olha na foto e fala, nossa, acho lindo. E aí, tipo, ela mesma, maior Jaime. Eu sou a maior Jaime pra várias coisas e não tenho coragem de usar. E aí, a pessoa tem que segurar aquilo, é que nem roupa. E o delineador, geralmente, quando ele é sozinho, ele é um statement. Ele é o que é a maquiagem, entende? Às vezes vem com batom vermelho junto. Então a gente vai pesquisando, vai explorando pra entender o que a tua cliente quer. Outra coisa que eu quero falar antes de começar a fazer mesmo delineador é olhar o formato do olho. Quando a cliente olha pra você, você tem que ter algumas coisas muito claras. Você tem que ver se aqui, ó, se a pálpebra é caída, tipo, ó, a minha pálpebra é muito mais caída do que a da Ana, por exemplo. E o meu delineador, ó, ele some. Então se eu quiser que o meu apareça, ele vai ter que ser mais grosso, muito mais grosso do que, por exemplo, nela, que a pálpebra ainda jovem, né? Jovem que é, a pálpebra não caiu ainda. Outra coisa que decide a espessura do delineador é o espaço que a sua cliente tem entre os cílios e a pálpebra. Então, por exemplo, se ela tem espaço aqui e se ela tem espaço aqui. Porque tudo tem que ser proporcional, isso é muito importante. Outra coisa quando a gente fala de delineador é decidir. Primeiro, então, é entender o que a tua cliente quer, se o delineador vai ser a estrela principal da tua maquiagem ou não, se ela só é uma finalização e muda tudo. E decidir o pincel que você vai usar. Basicamente, existem dois tipos de pincéis principais, que um é esse fininho e o outro é o chanfrado. Qual que eu mais gosto? Eu não sei, depende da cliente, depende do que eu quero. Esse chanfrado, ele é muito bom pra fazer quando eu quero muito sharp, quando eu quero ele realmente reto, realmente gráfico. Esse aqui, eu acho ele mais fácil, porque como ele é bem fininho, na verdade esse pincel é um pincel de decorar unha, assim, que ele é muito, muito fino, porque, tipo, por exemplo, a quantidade de cerda, tá vendo? Muda tudo. Esse delineador, um delineador feito com esse pincel vai ser muito mais fino do que um delineador com esse pincel aqui. Então isso aí você tem que saber pra você tomar a sua decisão. Às vezes a cliente quer uma coisa super fininha e você vem com um pincel grosso, você não vai conseguir fazer o que ela quer. Então tá, vamos começar a fazer o delineador propriamente dito aqui. Nessa maquiagem, ele vai ser o que é, né, o centro das atenções. Eu gosto sempre de usar o Paint Pot da MAC, porque faz durar muito, sem brincadeira, nada move depois do que você coloca isso. Eu uso uma cor genérica pra todo mundo, porque não é pela cor, é pela durabilidade. E eu gosto de colocar, ó, em toda a pálpebra, porque isso vai fazer com que o teu delineador não marque aqui em cima e que ele dure muito, muito, muito. E não interfere na cor. Você poderia fazer um esfumado, um blá blá blá. É assim, dependendo do esfumado, eu acho que fica brega com um delineador muito grande, confesso. Mas dependendo, tipo, se for só uma cor... Eu gosto de fazer, sei lá, passo uma sombra cremosa embaixo
e aí já faço o delineador. Mas aqui eu quero mostrar ele cru. E eu vou fazer com eles diferentes. Um lado eu vou fazer com esse pincel fininho e o outro lado eu vou fazer esse aqui pra você ver a diferença. Existe um truque que eu vou mostrar pra vocês também, que é assim. Dependendo do dia, o que eu acho? Eu acho que você tem que saber fazer um delineador na mão. Embora não precisa ser 100% na mão. Aqueles vídeos que você vê no Instagram, da pessoa faz um traço só e daí ela, nossa, tá pronto. Não existe. Seu melhor amigo, quando a gente fala de delineador, é o cotonete. Você tem que ter um cotonete do lado, cotonete e hidratante. E você vai ver por quê. Eu amo esse cotonete bem fininho aqui. Ele é mais fino do que o cotonete normal, justamente para você conseguir puxar sem alterar o formato muito. Assim, você consegue tirar bem nas bordinhas. Pega o hidratante, deixa no dorso da sua mão, porque é aqui que você vai corrigir a grossura, a finura do que vai acontecer. Mesmo se você for fazer ele líquido, eu nunca iria direto com a caneta líquida, porque escorre e, é difícil controlar o negócio. Então eu faço sempre com em gel, e aí quando eu quero o acabamento do delineador líquido, eu vou com ele por cima. Primeiro eu vou mostrar um sem fazer truque, e depois eu vou mostrar um truque. Então aguarde, porque assim, vai facilitar a sua vida em milhões. Se você tem dificuldade para delineador, aquilo vai salvar a sua vida. Vou pegar o delineador da Bobbi Brown, que já tá nos finalmente. Às vezes eu até uso os dois pincéis pra fazer, ó. Eu encho meu pincel, mas eu vou girando ele pra ele ficar pontudinho. Eu peço pra cliente olhar pra frente, pra cá. E aí, o que eu quero? Eu quero que o delineador ele seja a continuação da parte de baixo. E aí tem vários ângulos. Geralmente o ângulo que a gente mede é tipo, ó, do nariz pra sobrancelha. Então é mais ou menos por aqui. Aí, ó, olha pra frente. Eu gosto de fazer um risco, é que eu não tô enxergando nada. Um risco bem fininho. E aí eu olho e falo, isso aqui tá reto, olha pra frente, continua olhando pra frente. Ó, ele é a continuação do risquinho. E aí o que eu faço? Eu venho pro outro lado. Porque se eu faço todo esse delineador primeiro e depois vou começar esse aqui, provavelmente eles não vão ficar no mesmo ângulo. Porque uma das coisas mais difíceis de acertar é esse ângulo aqui, ó. Então aí eu venho, olha pra cima de novo. E aí, ó, eu faço um risquinho, assim, ó, de nada. Ó, esse aqui eu já baguncei ele, ó. Ele tá mais pra cima do que esse aqui. Então, o que eu venho? Eu pego o meu cotonete no meu hidratante. Não use demaquilante. Isso é muito importante. Porque se você usar demaquilante aqui e depois você vem com um produto por cima, ele não gruda mais o produto. Por quê? Porque o demaquilante, ele é pra tirar a maquiagem. E o hidratante, ele só tá aqui, ó, pra diluir essa cor. E não vai alterar em nada. Você consegue apagar e fazer de novo. Olha pra frente. Isso. E aí eu quero ver se eles estão, ó, indo pro mesmo caminho, ó. Eles me parecem que estão todo mundo indo pro mesmo ângulo. Aí eu volto e aí eu fecho ele. Por aqui. Olha pra baixo pra mim. Pode fechar o olho. E aí, ó, eu fecho ele assim, ó. Eu começo sempre muito fino, abro o olho. E aí olha pra cima. E aí eu já aviso ao cliente, ó. Você vai olhar pra cima e pra baixo várias vezes. Aí ela fala, não tem problema, fecha o olho de novo. E aí eu começo, ó, a pintar ele. Quando a grande coisa, assim, é quando que a gente decide, abre o olho. Como que a gente decide se a gente só vai fazer metade do olho ou se a gente vai fazer inteiro? Existem algumas coisas que você tem que considerar quando a gente está fazendo isso. Primeiro, por exemplo, o meu olho é um olho caído, assim, ó, ele cai aqui. Então eu fico melhor com um delineador tipo da metade para fora do que quando eu fico inteiro, porque é um olho arredondado. Não é que fica feio, é só porque fica melhor. No caso da Ana, ela tem um olho mais amendoado, então ela vai ficar bem tanto com metade, ó, como tá agora, tanto com ele inteiro. Então é uma escolha que você faz. Se a tua cliente, nossa, eu quero delineador, porque delineador, não sei o que é delineador, você faz ele aqui. Peraí, não tem não. Eu gosto de deixar um pouco de preto aqui na minha mão também. E assim, ó, tem que ter tempo, entendeu? Pra fazer delineador, porque, óbvio, não pode demorar infinito. Abre o olho, olha pra cima. Tá vendo? Ó, você vai limpando e vai acertando. Olha, só de metadinha, eu acho que ele fica maravilhoso. Maravilhoso. Vou deixar essa metade e eu vou fazer o outro inteiro.
Fecha o olho. Eu poderia... Qual que é a diferença de usar esse aqui? Esse pincel aqui, ele faz ficar muito mais sharp. E às vezes eu gosto, mas a maioria das vezes eu não gosto. Honestamente, eu prefiro o outro. Eu acho que ele me dá mais controle. Mas eu vou mostrar pra vocês, ó. Usando esse aqui. Fecha o olho. Tipo, ó, ele vem muito retão. Olha pra cima pra mim. Aí, fecha o olho de novo. E aí, ó, lembra que tipo, é muito mais fácil colocar do que tirar. Então, abre o olho. E aí agora a gente vai acertar o shape. Por exemplo, a gente podia fazer um muito... Olha pra cima pra mim. Fecha o olho. Abre. Olha pra frente assim. Fecha o olho. Outra coisa muito importante é pintar a raiz dos cílios. Gente, pelo amor de Deus. Abre o olho. Ó, já ficou... Olha pra frente. Pra câmera. Ó, um bem fininho. Um bem mais grosso. E ainda dá pra ser mais. Eu vou pegar aqui esse... Olha pra cima pra mim. Quero deixar ele ainda mais... Deixa eu ver. Olha pra mim. Eu sou uma pessoa de delineador fino, né? Então eu amo esse muito mais do que eu amo esse. Mas você pega a ideia. Agora, o que eu quero mostrar é que existe um outro jeito de fazer o tracinho, que é muito mais fácil. Eu vou apagar, fecha o olho. O negócio de, assim, ó, a dica que eu te dou de maquiadora para maquiadora é assim, ó, quanto mais sombra e esfumado você faz aqui, mais fino você faz esse delineador. Sabe por quê? Porque, por exemplo, se você faz um delineador grosso como eu fiz aqui, e aí por acaso, sei lá, o ângulo dá errado, alguma coisa acontece, e você tem que tirar, você tira todo o esfumado. E esfumado é um bagulho que você não consegue só fazer aqui de novo por cima, porque foi todo um trabalho, uma construção de cor. Então por isso que eu gosto de fazer o delineador tipo só com uma cor por baixo, porque aí se eu erro, eu não tenho que ficar lá me ralando, me lascando pra abrir o olho. Eu vou deixar esse pretinho aí só pra consertar. Agora eu vou mostrar, gente, o truque mais trucado que vai fazer todo o seu delineador sair em 3 segundos e sempre ser reto. Você pega um papelzinho, dobra ele no meio. Você pega um pincel pequeno. Espera aqui que eu vou mostrar. Você pega um pincel pequeno de sombra e você pega uma sombra marrom, qualquer cor assim, mas de preferência um marrom claro. Então pega um pouquinho do marrom, esse aqui é uma da MAC, eu acho que é Embark. Aí você fala assim pra tua cliente, olha pra cima pra mim, aí ela olha pra cima, você pega o teu papel e aí ó, você coloca aqui embaixo, ó, tá vendo? É embaixo, você tem que dar uns centímetros, mas tipo assim ó, 1 milímetro aqui de baixo, porque a hora que ela piscar, vai dar tudo certo. E aí ó, agora fecha o olho. E aí eu bato esse pincel com sombra aqui, ó. Olha pra cima. Tá vendo o risco ali? Fica super, super, super sharp. Aí você vem com o seu delineador. Na verdade, eu vou usar outro pincel. Vou usar esse aqui. Fecha o olho. E aí você tem uma linha que é o teu guia, ó. Já saí da linha, inclusive. Olha pra cima pra mim. E aí você volta sempre com um cotonete. Esse aqui é daquela loja japonesa, eu esqueci o nome, velho, que é maravilhosa. Que é um cotonete mais fininho que os outros. Se eu lembrar, eu coloco na descrição. Olha pra cima.
Tcharam! Nossa, muito lindo, sério. Delineador é um bagulho bonito, né? E aí, o que a gente faz com aquele delineador que tá batendo ali em cima? A gente pega um pincel limpo, fecha o olho, porque ele tá molhado. Só passa por cima aqui e depois eu venho com uma sombra. E aí, por exemplo, então tá, agora eu quero fazer ele, tipo, com a textura cremosa, não sei o que. Daí, ó, eu venho com o delineador líquido na minha mão, porque esse pincel aqui eu acho ele macabro, ele não te ajuda, ó. Molho ele, tá vendo? Fecha o olho. Porque, tipo, o delineador líquido, ele tem um brilho diferente do em gel. Outro truque bom de delineador é quando tá com pressa ou quando, sei lá, fez uma cagada e não tá conseguindo consertar, esfumar ele. Eu vou mostrar aqui, ó. Você pega um pincelzinho fininho assim, ó. Esse é o Real Techniques. Pega um marrom. Meu, pode ser qualquer marrom. Eu gosto geralmente do Embark da MAC também. Só que aí eu pego mais. E aí eu venho por cima dele, ó. Por exemplo, fecha o olho aqui. Tipo, eu venho com ele por cima mesmo, ó. E aí eu faço uma... Abre o olho. Tá vendo como ele dá uma suavizada? E aí depois eu venho... Outra coisa muito importante, se você vai usar sombra, faça o olho primeiro, porque não faz sentido, abre o olho. Não faz sentido você fazer toda uma pele pra depois... Aqui precisa de concentração, né, gente? E aí você pode esfumar ele, que daí, se tiver errado alguma coisa aqui por cima, você já dá um truque e mistura bem, fecha o olho, e mistura bem com a sombra, por exemplo. E eu gosto muito, eu sempre esfumo essa parte do olho, tipo com delineado, porque eu acho que ela, sei lá, faz pertencer mais. Eu não esfumo aqui, mas eu esfumo aqui, assim. Abre o olho. E acho que é isso, assim, de delineador, né? Poxa, quase 20 minutos. Falando de delineador, se você tiver qualquer pergunta. Outra coisa, eu gosto de fazer o delineador, olha pra câmera, eu gosto de fazer o delineador antes dos cílios, porque quando você curva os cílios antes, às vezes ele fica pegando, então mais fácil pra você, e aí depois eu venho com rímel, cílios postiço, o que quer que seja que eu vá fazer. Ó como ele fica mais preto com o líquido, fica bonito, né? Ficou bonito. Agora vamos igualar eles, e é isso. Se você tá gostando desses vídeos de técnica, deixa aqui embaixo o que você gostaria de ver, como que a gente faz como profissional, né? Qualquer técnica profissional. E a gente se vê na próxima semana. Um beijo!